Bom dia, meus amores, onde você estiver nesse momento, que a bênção do Senhor te alcance, como também a todas as pessoas que estão ao teu redor. Estamos com estudos no livro de Provérbios e na nossa sequência, hoje, o capítulo 7 inteiro. Ele inicia fazendo um forte apelo a que guardemos e obedeçamos os mandamentos do Senhor. Veja o que diz Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 1, quando ele diz: Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. O final desse capítulo, a partir do versículo 6, ele vai então descrever uma cena de um jovem inexperiente que é seduzido e destruído, na visão do autor, por um envolvimento com uma mulher leviana, sedutora, atraente, casada, que o leva à prática do adultério. Como nós já tratamos um áudio sobre a imoralidade sexual, os textos anteriores do capítulo 2, ele vai falar sobre esse assunto, o capítulo 5, uma parte do capítulo 6 também vai falar sobre a questão da imoralidade sexual, especialmente do adultério. Então eu estive pensando que hoje nós poderíamos falar sobre como Jesus tratou esse assunto. Queremos falar especialmente do que Jesus fala e de como ele se reporta. Em duas situações, aqui na minha visão, poderíamos ter uma visão completa de como Jesus olhou para as pessoas no Novo Testamento e tratou o assunto. Em João capítulo 4, ele inicia um diálogo com a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. Revelou-se para ela como filho de Deus e lhe mostrou o caminho da verdadeira adoração. E nós temos então aqui alguns versículos que falam do encontro de Jesus com essa mulher. O texto vai nos dizer, todo o capítulo 4 vai falar sobre esse grande encontro que Jesus tem com essa mulher. E eles então, naquele diálogo, Jesus então diz para ela: vá, chame o seu marido e volte. Capítulo 4 de João, versículo 16. A partir daí ela então diz: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é um diálogo que Jesus tem com essa mulher que já tinha tido 5 maridos e com quem ela vivia agora não era mais seu marido, já era uma outra situação, né? Podemos dizer aqui que era uma mulher que vivia uma situação de imoralidade sexual, mas Jesus não deixou essa mulher privada de conhecer a palavra, de ter um diálogo teológico. Jesus está falando aqui sobre adoração. E a mulher vai então, depois que ela se sente acolhida, ela se sente orientada por Jesus, ela corre à cidade. E o texto diz que ela traz uma cidade ou uma aldeia
para encontrar Jesus. E esse encontro com Jesus, nesse mesmo capítulo 4, versículo 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Na minha visão, Jesus acolheu essa mulher, ela se torna a primeira testemunha e poderíamos dizer que a primeira missionária ali naquela aldeia em Samaria. Ela traz muitos a estarem com Jesus. Jesus se prontifica e fica ali naquela cidade 2 dias por causa do testemunho daquela mulher. Eu acredito que ele deve ter ficado hospedado na casa dela, ele passou 2 dias ali. E o texto diz que muitos creram, não somente por causa do que a mulher havia falado, mas também porque Jesus ficou e se revelou como Salvador do mundo, não só para a vida dessa mulher, como para a vida de muitos que creram. E o testemunho ali ficou e hoje ainda está aqui para nos dizer que Jesus acolheu, amou, ficou, pregou, ensinou e também salvou naquela aldeia, inclusive a vida dessa mulher. E a outra mulher que Jesus também salvou de uma morte certa, como diz o capítulo 8 de João, capítulo 4 com a mulher samaritana e o capítulo 8 com essa outra mulher. O texto diz que, capítulo 8, versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós temos essa situação aqui, que era uma armadilha para condenar Jesus, mas Jesus, com a sabedoria que vem do alto, colocou o dedo na ferida de todo mundo e perguntou que ali, se não tivesse quem tivesse pecado, poderia jogar a primeira pedra. E ninguém pôde jogar, todos saíram. Jesus absolveu aquela mulher, responsabilizou a todos, como ele sempre faz, e houve então uma esperança e um recomeço para a vida dessa mulher. Uma mulher que estava condenada à morte por um adultério, que ela estava sendo acusada sozinha. Veja bem, o homem com quem ela possivelmente poderia estar em adultério não está presente. Então nós temos aqui uma situação injusta e Jesus então coloca a responsabilidade sobre todos e todos então, entendendo que adultério não é feito por uma pessoa, mas por duas, e que Jesus absolveu essa mulher, mandando que ela se mantivesse longe do pecado, como nós também precisamos nos manter longe do pecado e termos aqui a absolvição do Senhor, o perdão do Senhor e o recomeço para uma vida cristã plena e também limpa na área da sexualidade. Que Deus nos abençoe e que essa lição hoje de Jesus para a nossa vida seja um caminho de liberdade, de integridade e de santidade na área da sexualidade. Que Deus nos abençoe. Quem vos fala aqui é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço nesse dia. Amém.